Mais uma vez, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Convido os amados irmãos para abrirem suas Bíblias no livro Filipenses, capítulo 2. O livro que Paulo escreveu aos Filipenses, aos moradores de Filipos, capítulo 2, dos versículos 1 ao 11. Amém? Ainda estou vendo alguns ainda folheando ali a Bíblia. Vamos ler essa passagem tão maravilhosa da palavra do Senhor. Filipenses 2:1 diz assim: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glórias a Deus. Queria convidar os obreiros, irmão Gustavo, irmão Fernando, irmão Genésio, se puder nos ajudar no recolhimento dos dízimos e ofertas, amém? O irmão Sandro Nascimento estará aqui orando, agradecendo pela porção do Senhor da palavra do Senhor que foi lida, e também contemplando as finanças do povo de Deus, amém? E o crescimento da obra do Senhor. Logo em seguida, nosso irmão Maurício vai estar louvando ao Senhor com os seus hinos aí, amém? Enquanto os irmãos contribuem para a manutenção da obra de Deus. Cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Amado Deus, graças te damos, Jesus querido, por estarmos na tua casa, Senhor, para te adorando em espírito e em verdade. Deus, também te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela porção da tua palavra, Deus, que foi lida, que possa encontrar guarida, Senhor amado, em nossos corações, para não pecarmos contra Ti. Continua conosco no decorrer desse trabalho, ó Deus, ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos, na santa e gloriosa paz do Senhor. Vamos adorar os nomes do Senhor Jesus esta noite. Senhor, eu sei que estás presente em minha vida, em todos os momentos, em minhas aflições, em minhas emoções e nos meus sentimentos. A minha alma diz o quanto eu sou feliz. Eu sei que estás comigo.
A minha alegria é tua companhia. És meu melhor amigo. Tu me conheces, pelo meu nome chama. Eu sei que tu me amas, eu sei que tu me amas, eu sei que tu me amas. Tu me conheces, pelo meu nome chama. Eu sei que tu me amas, eu sei que tu me amas, eu sei que tu me amas. Aleluia. Jesus, Ele nos ama. Às vezes a gente sai do caminho por besteira, mas Ele nunca sai do nosso caminho não, viu, irmão? Ele nos ama. Aleluia. Aonde eu estou, qualquer lugar que vou, eu sei que me acompanhas. Qual pai a proteger, o filho defender nas tentações estranhas. De perto tu me cercas, me enche de carinho, preenche os meus espaços. E se eu tropeçar, vem logo me amparar, me toma em teus braços. Tu me conheces, pelo meu nome chama. Eu sei que tu me amas, eu sei que tu me amas, eu sei que tu me amas. Tu me conheces, pelo meu nome chama. Eu sei que tu me amas, eu sei que tu me amas, eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas, eu sei que tu me amas. Glórias a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus, meus amados irmãos. É chegado o momento de ouvirmos a ministração da palavra de Deus. Para tanto, eu queria convidar o presbítero Bruno França, ele que vai ser o vaso que o senhor vai usar para falar mais uma vez com a igreja em Candelária. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Glorificamos e exaltamos o nome do Senhor nosso Deus, aquele que só faz, segundo a Bíblia, maravilhas. Não é, Valmir? É o Senhor que só faz maravilhas. Se Ele não fez ainda, é porque ou não quis fazer, ou ainda vai fazer. Amém? Porque Deus, na sua autoexistência, não nos deve satisfação nenhuma. Mas, de vez em quando,
ele aparece com as coisas maravilhosas que nós o exaltamos e bendizemos, porque ele é o Senhor maravilhoso. Eu, na minha oportunidade de hoje, a convite do nosso co-pastor Pedro, quero aproveitar para trazer à igreja o conhecimento sobre a evangelização efetiva na direção do Espírito Santo de Deus. Por que isso? Porque nós estamos na frente de um departamento de evangelização da igreja e nos obrigamos, diante de Deus, a trazer um conteúdo desta natureza para a igreja esta noite e nos próximos dias, se Deus nos permitir. Assim também pelo fato de que, em novembro, acredito eu, se Deus quiser e o pastor da igreja aprovar, estaremos fazendo uma cruzada evangelística com a participação da igreja de Candelária, num distrito ou numa cidade mais próxima, aproximadamente a 2 horas de distância daqui. Vai ser anunciado ainda à igreja, para que os voluntários possam se habilitar e assim se inscrever, e se inscrevendo possam ir na finalidade última de evangelizar os não alcançados ainda por Jesus e pela salvação. Amém? Em razão disto, eu vou começar falando sobre evangelização efetiva esta noite. Abra comigo, por favor, um texto que está no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 10, os versículos 1 em diante. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, capítulo 10, versículo 1. Glória a Deus. Eu vou lendo, os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta, para que sim possam, no decorrer da explanação, acompanhar alguns versículos que iremos ler. Depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, e disse-lhes: grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, ou da ceifa, que envie obreiros à sua colheita. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem leveis alforge, nem sandálias, ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo, bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver. E dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós, sabei contudo, isto que já o reino de Deus há chegado a vós. Digo-vos, será mais tolerável
naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai daqueles que não se arrependerem. Glória ao nome de Jesus. Meus queridos irmãos, é do conhecimento de todos os irmãos, tanto os que aqui estão assentados, como os que estão a nos ver pelo sistema daqui da web, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar a humanidade. A razão maior de Deus ter enviado o seu Filho, portanto, é para a salvação da humanidade. Nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Nós andávamos errantes neste mundo, não somente nós que aqui estamos vivos, mas os nossos antepassados, os que vieram antes de nós e os que hão de vir depois de nós. O Evangelho, que não é, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, não é comida e nem bebida, é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. As coisas de Deus são difíceis, na verdade, de se compreender. No entanto, elas são possíveis ser discernidas pelo Espírito Santo, segundo a Bíblia diz, que elas são possíveis porque Deus é Espírito, e importa, segundo a Bíblia, que os verdadeiros adoradores de Deus o adorem em espírito e em verdade. Esta verdade, ela foi inspirada, revelada e agora iluminada aos nossos olhos por aquilo que nós podemos compreender pelo Espírito do Senhor, o que vencer a verdade e a vontade de Deus para nós. Jesus, ao ser enviado, como disse anteriormente, ele veio com um propósito especial. Segundo ele, é fazer a vontade do Pai que o enviara. Quando lhe responderam, lhe questionaram e disseram assim: e essas palavras que tu dizes? Ele disse assim: estas palavras não são minhas. Estas palavras foram palavras ditas, eu vou dizer assim, no céu, e as digo não de mim mesmo, mas o Pai que me enviou a falar. Ele ia arregimentando pessoas para ouvir as verdades do reino de Deus. São verdades eternas, verdades que não alimentam o homem espiritualmente somente para o tempo dele, mas também para os tempos futuros e gerações futuras. Porque o homem não detém a palavra em si somente, mas ele tem uma enorme vontade de compartilhar essa palavra. E as palavras que são compartilhadas, elas são tidas por fé também em Jesus Cristo. As pessoas chegam a se converterem, e ao se converterem também têm condições e vontade de compartilhar a palavra com outras pessoas. E esta foi a razão da palavra ter chegado até nós. Jesus, na época, ele manteve-se num estado de aprender sobre as coisas deste mundo e também passou-se aí 30 anos. Há quem diga que ele andou muito e que ele fez muito entre as pessoas. Mas chegou uma hora em que ele foi para o Rio Jordão, o batizaram nas águas por João, especialmente foi João quem fez isso, e depois veio sobre ele o Espírito Santo de Deus. Ao vir sobre ele o Espírito Santo de Deus, numa determinada ocasião, ele deu vontade de ir aonde? Ao Sinédrio, estava lá, as pessoas falando do Torá, estava falando sobre os profetas. Aí ele deu vontade de se insurgir entre os que estavam conversando e falando,
pegou o livro do profeta Isaías, você pode ler isso lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Pode abrir a sua Bíblia, está lá escrito. Aí ele diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Mas só pode dizer isso quem de fato tem a compreensão de que pela fé o Espírito do Senhor veio sobre si. Porque se não tiver a certeza da fé, que o Espírito de Deus faz em si morada, jamais poderá ter esse atrevimento de dizer, né, Bruno, que o Espírito do Senhor está sobre si. Em Genésio 4:18 diz o quê? De Lucas. Abre aí, por favor, e leia nesse microfone, para que os que estão ali possam ouvir o que nós estamos falando. Jesus pega o livro do profeta e diz: o Espírito do Senhor, Ele está sobre mim. Continue o texto, por favor. Ele vai ler aqui para que todos possam ouvir. O senhor acompanha aí, por gentileza. Vai, lê, Genésio. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Ungiu o quê? Para quê? Evangelizar os pobres. Ungiu para evangelizar. Isso. Qual a finalidade dele vir sobre Jesus? Foi para fazer graça neste mundo? Foi para estar de brincadeira? Não. Foi para estar de conversa mole, de fofoca, de disse-me-disse, de confusão, Não. de vir para festa após festas nos templos, para estar ali comendo pão, tomando vinho e conversando lorota? Não. A finalidade maior é que o Espírito do Senhor, que é tão santo como Jesus é e Deus Pai é, veio sobre ele para ratificar, para confirmar, para trazer e confirmar a salvação e realizar o propósito e o plano de Deus da salvação nas nossas vidas. Aí a Bíblia diz: o Espírito de Deus veio sobre mim para evangelizar. Não foi para outra coisa, não foi para dar tapa nos irmãos, não foi para brigar com os irmãos, não foi para comer nem para beber, porque eu já disse que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Nós também temos algo especial de Deus na nossa vida, que é o fato de sermos templo do Espírito Santo. Quando nós temos essa consciência, aí podemos também dizer que o Espírito de Deus está sobre mim. Por que está sobre mim? Porque também me chamou Deus para evangelizar. Ou eu sou maior do que Jesus, Genésio? Eu não sou maior do que Jesus. A evangelização é uma tarefa importante para Deus. Se não fosse assim, Jesus não iria evangelizar. Não é verdade? Foi isso que ele disse aí? O Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar. Ora, se não, alguém chegou para mim, e foi até um pastor que chegou para mim assim: isso aí é uma função ou uma tarefa básica da igreja, é algo assim muito básico da igreja. A igreja dele não está crescendo, sabe por quê? É tão básico que ele não faz. A coisa é tão básica que ele não faz. A coisa é tão assim, sem muito sentido, porque não faz. Aí eu fui ver o orçamento destinado para a igreja dele. Quando faz o levantamento anual, aí é 0,000000000 nada, quase, destinado para a evangelização. Mas por que isso? Porque é muito básico, ou seja, nós não damos valor. É melhor estar frequentando muitas festas e muitas coisas que servem como fumaça, como pano de fundo, para ofuscar o verdadeiro propósito da igreja, o verdadeiro sentido da nossa existência. Estou ficando bravo? É porque às vezes eu fico. Jesus disse que veio a este mundo para fazer a vontade daquele que vos enviou. A finalidade maior é essa: evangelizar. Se eu não estou evangelizando, tem alguma coisa errada nisso. Se você não está, tem alguma coisa errada.
Se o Espírito, eu digo se porque eu posso estar apassivando o meu discurso, eu posso estar duvidando. A finalidade maior da existência do se é essa. Então, se o Espírito de Deus está sobre mim, e eu não estou evangelizando, ou não estou falando de Jesus para ninguém, é porque tem alguma coisa errada. Aí, por gentileza, não se incomode comigo, porque eu sou assim. Eu paro no negócio e fico ali cavando ali, ó, até dar alguma coisa melhor. Continue lendo. Já baixaram o microfone do Genésio? Aumenta, por favor. Pronto. Glória a Deus. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos. Isso. E a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, Do diabo. a anunciar O ano. o aceitável do Senhor. Pronto. Obrigado. Você percebe? Por que o Espírito do Senhor está sobre ele? Foi para frequentar as festas do Palácio de Roma? Não foi. Não foi para isso. Foi para libertar os cativos do diabo. O que tem de gente que está com a rede armada nas tendas de Satanás, você não pode nem imaginar. Quando eu digo assim, em vez de ser templo do Espírito, é templo do diabo. Envolvido com coisas que Deus, eu tenho certeza, não estaria nesse negócio. Porque devemos estar envolvidos, sim, com os propósitos de Deus, com a sua palavra e com aquilo que Ele já nos ordenou. Ele mesmo diz assim, ó, não foi eu, foi Ele. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E qual é um grande mandamento que Ele nos fez, ou nos disse, antes de ser assunto aos céus? Leia o Evangelho de Marcos agora, por favor, capítulo 16 e versículo de número 15. Uma outra pessoa levanta bem brabo aí, bem com raiva, para falar bem alto também. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, o primeiro é Marcos, 16 e 15. Agora eu estou falando de Mateus 28 e 18. Mas começa do 16, que é melhor para nós. Digo que é melhor para nós porque pega a mensagem completa. Alguém pode já ler? Fica em pé e lê alto, por favor. O que foi que ele disse? Ele disse, ide por todo o mundo para fazer o que? Turismo? Pregar o Evangelho a quem? A toda criatura. Continue. Continue, por favor. O que é que diz mais? A toda criatura, diga mais. E estes... Quais são? Se beberem, não lhes farão. E o que mais? Finalizando. E eles curados. Aí o versículo 20. Isso. Os sinais que se seguiam. Não é isso? Obrigado, pode sentar. Você percebe? Eu quero ver milagre. Porque a Bíblia diz, se não verdes milagres, não crereis. Eu quero crer e quero ver. Jesus, quando chegou perto de Marta, lá disse, mas Lázaro está morto. E aí ele chegou e disse, tu quer ver milagre? Tu quer ver milagre?
É preciso que alguém esteja morto para ver milagre. Ele não está morto? Se tu creres, verás a glória. Ela viu ou não viu o irmão ressuscitado? Sim ou não? Viu. Nós temos que nos deparar com situações difíceis para vermos a glória de Deus. A cura de um enfermo precede um doente. A expulsão ou libertação de uma pessoa que esteja endemoniada precede que ele esteja endemoniada. O cativo só deixa o cativeiro se alguém for lá libertá-lo. Alguma coisa milagrosa ou maravilhosa só acontece se alguma coisa nesta situação, nessa circunstância se apresentar. Olha, eu evangelizei, ou melhor, dirigi uma cruzada evangelística aqui em Natal por 25 anos. Queira o diabo queira, queira alguém queira, quer não queira, eu estava na liderança. Cerca de 100 municípios desse estado foi alcançado pela cruzada. E em Natal, em muitos setores, quase todos os setores foram alcançados. Vi muita coisa. Vi muita gente sendo liberta. Nós estávamos numa cruzada evangelística na cidade de Canguaretama. O pastor, na época, o pastor Josino Maciel, e está ele vivo para contar essa história. Evangelizamos naquele dia durante todo o dia. E à noite a grande cruzada. Quando estávamos lá e começamos o culto, o pastor olha para nós e diz assim: irmão Bruno, o senhor é o representante da cruzada, o senhor dirige a cruzada evangelística. Aí vamos dirigir. Pastor, pregador estava lá, a banda estava lá para tocar, eu me levantei. Então, quando eu me levantei, eu não sei se vocês creem como eu creio no Espírito Santo de Deus, porque tem pessoas que não creem, como eu creio. Mas quantos creem aqui que Ele pode tocar e falar com você? Muito bem. Então existe mais alguém além de mim que crê. Porque eu já estive na escola dominical e que tinha pastor que não cria. Só cria na ação do Espírito Santo no tempo apostólico. Eu nunca mais frequentei aquela escola dominical e me rebelei daquela sala. Porque eu creio num Deus vivo. Quantos creem no Deus vivo aqui e podem glorificar o nome dEle? Eu me levantei, aí o Espírito do Senhor disse assim: dê oportunidade para aquela moça ali cantar um hino. Aí eu olhei assim, eu não conhecia, não sei quem é. Eu disse: irmã, a senhora pode cantar um hino? Era uma mocinha assim, não sei, tinha uns 14, 15 anos, não sei. Mas ela começou a cantar. Usa-me, Senhor, um Indaine Barros. Usa-me, Senhor. E começou a cantar. Aí depois ele disse: estou abrindo uma porteira no meio do culto, cheio de gente. Vem Deus pelo seu Espírito e diz para mim que está abrindo uma porteira. Aí eu não vou perguntar para ele, que eu não sou doido, perguntando para ele que não é porteira, Senhor, é uma porta. Porque aqui não tem gado. Está entendendo como é que é? As coisas de Deus parecem loucura. Mas se é loucura para mim, é sabedoria para Ele. Glória ao nome de Jesus. Eu não questionei, porque o servo não questiona o seu Senhor. Ele obedece a Deus da forma e modo como foi ordenado a ele fazer. Eu me levantei, fiquei próximo do púlpito. A mocinha entendeu que eu queria falar e baixou um pouco mais o tom. Eu disse: você pode continuar cantando. É porque acabei de receber uma mensagem de Deus que não é propriamente bíblica, mas é algo especial. Ele disse que está abrindo uma porteira no meio deste culto aqui. E disse que é necessário que outros se agreguem ao rebanho aqui. Eu penso que seja por ser para aceitar Jesus. Os que não são crentes, entre nessa porteira e venha para cá. Sabe quantas pessoas aceitaram Jesus naquele dia?
mais de 100 pessoas, com a mensagem de uma porteira que estava se abrindo. O culto começou às 7, o convite terminou às 10 horas da noite. Quanto tempo faz? 8, 9, 10, 3 horas de convite. Mais de 100 pessoas vieram à frente. Entre estas pessoas, 4 pessoas se manifestaram no meio do culto assim. Começaram a se manifestar, porque o diabo não queria largar das vidas delas. Porque da mesma forma que alguém é templo e morada do Espírito Santo, também pode ser possessa por espíritos enganadores. Sim ou não? O demoniado gadareno do capítulo 5 de Marcos é o grande exemplo disso. Havia uma série de demônios na vida dele, cada um fazendo uma coisa diferente, levando ele, um leva para beber, outro outro demônio na mesma pessoa já leva para prostituição, já leva para o engano, já leva para jogatina, já leva para fazer coisa errada e assim por diante. As pessoas estavam se demoniando. Eu disse, eu não estou nem aí para a obra do diabo, eu estou para a obra de Deus e para o que Ele pode fazer na vida dessas pessoas. Aí chamava os auxiliares, as pessoas que estavam cooperando com a cruzada. Irmã, na época tinha algumas irmãs, eu chamava pelo nome, fulana, vem cá, expulsa o demônio daquela moça ali. Fulano, vem cá, expulsa ali. Aí tinha aqueles demônios que eles são assim meio, gostam de chamar a atenção. Existem demônios que gostam de chamar a atenção, ou seja, querem atrapalhar o culto. Então eu dizia assim, olha, eu já estou dizendo para você uma estratégia para a libertação. Você está entendendo, né? Quantos estão entendendo? Diga amém. Tirando eles do culto. Vocês tiram eles do culto, leva lá para aquele local ali da igreja, que era bem em frente à igreja de Canguaretama, e levando para lá, expulsa os demônios, mas só traga o homem vivo e liberto, não traga com demônio mais não. Daqui a pouco estavam trazendo as pessoas libertas do poder do diabo. Você só pode ver libertação se você estiver inserido no reino de Deus, espiritualmente falando, para discernir o que está acontecendo no meio daquele local, e assim ser usado por Deus, para que as pessoas possam entender, ou pelo menos aceitar, aquilo que Deus trouxe de mais especial para a vida delas, que é a salvação e a libertação. Aí, o que acontece? Acontece que as pessoas começaram a ser libertas naquela noite. Isso é um dos exemplos que eu estou lembrando aqui agora. Eu poderia dizer o resto da vida aqui, outros exemplos. No mesmo dia, eu não compreendi bem, mas no mesmo dia, quando nós estávamos indo para lá, você percebe que estes ônibus, eles têm muitos parafusos agarrados ao seu pneu. Você acredita que quase todos os parafusos traseiros do ônibus quebraram? E os pneus ficaram seguros por 2 somente? Só viemos dar conta de que estávamos no perigo da situação quando o ônibus chegou na entrada de Canguaretama. O motorista se apercebeu que algo estranho estava acontecendo e foi olhar. Quando foi olhar, os pneus traseiros estavam seguros somente por 2 parafusos e já cambaleando assim. Deus nos deu livramento. Deus nos deu um grande presentaço de mais de 100 decisões. E Deus nos deu ainda batismos com o Espírito Santo no meio da rua, libertação, uma grande mobilização espiritual foi feita naquele lugar. E o pastor ficou chorando copiosamente. E eu digo, será que ele vai passar mal? Eu fiquei assim, né? Porque ele disse que em tantos anos de ministério não tinha visto uma coisa daquela na vida dele. Naquele dia foi fundada uma congregação em um só dia. Por quê? Porque num lugarejo próximo, nós estávamos evangelizando com as pessoas e elas estavam lá. Aí eu passava no carro e, irmão Bruno, por favor, pare aqui, vamos. Eu digo, vou parar por quê? Vocês já não estão evangelizando? Irmão, é porque aqui mais de 20 crianças aceitaram Jesus como Salvador, não sei o que fazer. Eu fiquei assim,
É rápido resolver esse problema. Eu perguntei para uma das pessoas, uma das mães, né, das crianças, você já é crente? Ela disse, não, você vai aceitar Jesus como Salvador, porque essas pessoas não podem, esse menino não pode ficar sem professora, nem sem assistência não. Aceita Jesus como, ela, aceito, então tá eleita, responsável por essas crianças hoje. Veja como o discipulado foi rápido. Aí o marido dela ficou olhando assim para mim, como quem, eu digo, e você, está fazendo o que da vida? Aí disse, não, mas eu digo, você está convidado também para aceitar Jesus como Salvador, e a partir de hoje você está eleito como líder da pregação deste lugar, e aqui e agora. Homem, eu não sei nem o que é isso, não queira saber o que é não. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, e Deus vai te orientar a partir de hoje. Aí, eu não sabia o que fazer. Depois eu disse ao pastor, eu já fiz a eleição da chefe das crianças e também do ponto de pregação lá na comunidade fulana de tal. A partir de hoje já tem um novo convertido que não sabe nem o que fazer, está igual cego em tiroteio. Sabe o que é isso? A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Mas você pode dizer, mas irmão, eu estou vendo tanto crente, eu estou vendo tanto pastor, tanto ministério, tanto isso, tanto aquilo. Irmão, eu estou falando de crente que quer colocar a mão na seara, que quer colher os frutos que Jesus quer salvar. Eu não estou falando de gente que enche os templos, que querem estar nos seus louvorzões, que querem estar nas suas festas, nos seus banquetes. Eu não estou falando disso, eu estou te convidando para pôr a mão na seara e dizer para o reino de Deus, estou aqui para libertar os cativos em nome de Jesus. Assim. Simples desse jeito. Porque a Bíblia diz que Jesus, vendo a necessidade, quando vocês começarem a dizer amém, é porque na hora de eu terminar, viu? Eu não vou ficar olhando o relógio não, você diga. Olha aqui, ó. Quando Jesus chegou a esta constatação, ele disse, tudo bem, o Espírito do Senhor está sobre mim, mas eu não vou fazer a obra sozinho. Humanamente impossível, porque eu sou Deus encarnado, não, tudo bem, mas eu estou preso a este corpo e preciso que alguém possa estar comigo. Selecionou 12, logo depois abre outros 70, e começou a discipulá-los, para que eles compreendessem qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus continua sendo a mesma, libertar o cativo, libertar o oprimido, fazer com que ele possa aceitar a mensagem e ao mesmo tempo ser liberta do poder do pecado. Ser liberta do poder do pecado. Sabe, você ser agressivo. É um vendedor de fruta. Essa semana mesmo bateu na minha porta um vendedor de fruta querendo vender caju. Ele vendendo fruta. Eu digo, e você está vendendo caju? Quanto é? Ele falou assim para mim, é R$5 esse pacotinho. Eu digo, rapaz, você perdendo seu tempo vendendo caju quando você podia estar pregando a palavra de Deus. Eu fui logo assim, você é crente? Eu digo, sou crente dos pés à cabeça, das cabeças aos pés. E você não é não, por quê? Vê como for. É uma evangelização efetiva, uma evangelização movida pelo poder da palavra e do Espírito Santo. Sabe, é surpreendendo aquele que está enganando ele nele, para que aquele que está enganando ele nele, possa ser surpreendido pelo poder da palavra que sai de você, inesperadamente. A pessoa nem percebe. O que é que você está fazendo da vida? Não, eu estou trabalhando. Sim, mas por que você não é crente também como eu sou? Veja como eu falo assim. Do jeito que eu estou falando com vocês aqui, eu falo com as pessoas aí fora. Está subindo no elevador, a mocinha está lá naquela leseira dela, subindo e descendo aquele elevador. Eu digo, vai subir? Eu digo, vai. Eu digo, mas você está preparada para subir quando Jesus voltar? Veja como é. Ela sabe do que eu estou falando. As pessoas sabem do que você está falando aí fora. Quando você gira o gatilho, gira a alavanca, logo a vida dela espiritual é despertada.
A outra está vendendo Natal Cap lá atrás de uma banquinha. Eu cheguei e comecei, você está vendendo Natal Cap e como é que está? Aí eu disse, como é que está a sua vida com Jesus? Olha. Aí disse, você é crente, é? Eu digo, sou, e você não é por quê? Percebe? Aí disse, eu já fui daquela igreja Assembleia de Deus. Eu digo, e por que você saiu de lá? Qual foi o mal que Jesus lhe fez? Mas o irmão Bruno fala assim, como quem está dando um carão, exatamente. Qual foi o mal que ele lhe fez? Aí disse, nenhum. Eu digo, olha, eu vou fazer uma pergunta para você. Você já foi batizada nas águas? Ela disse, fui. Eu vou fazer uma outra pergunta. Pelo amor de Deus, você não me diga que você já foi batizada no Espírito Santo. Aí ela baixou a cabeça. Ela estava meio desfigurada, ou seja, mal vestida. Aquelas pessoas que se proíbem vestir adequadamente. Vocês entenderam? Aí baixou a cabeça, disse, eu já fui batizada no Espírito Santo. Aí eu não aguentei. O Espírito de Deus me tomou em língua naquele momento ali, quando eu quase pulo. Quando eu fui cheio naquele momento, porque ele mais do que ninguém está interessado na evangelização. E quando ele coloca você numa situação dessa, se prepare, porque coisa grande ele vai fazer. Aí quando eu fui tomado naquela hora ali, tu acredita que ela foi renovada de short, de blusinha e tudo no meio da rua? Foi renovada. Vendendo Natal Capa atrás da banquinha. Sabe quantos minutos eu levei para fazer essa evangelização? Nenhum. 30 segundos ela foi renovada ali atrás daquela banquinha. 30 segundos. O que você está fazendo da sua... Eu perguntas objetivas às pessoas. Por isso que eu digo, é na direção de Deus. Por que você está nessa situação aí? Pergunta assim, simples. Como você está passando? Porque o Senhor, Ele jamais vai abandonar aquele a quem Ele chama. Ele não é um Deus, Ele não é Deus irresponsável. Ele é um Deus que se responsabiliza por aquele que chama. Chamou Pedro, colocou em situações bem difíceis, é verdade. Na hora da comida, todo mundo comeu, ninguém passou fome, todos tiveram problemas, dificuldades. No entanto, ninguém pereceu enquanto do lado de Jesus estava. Enquanto com Deus ali estava. Ninguém sucumbiu e ninguém lhe fez mal. É melhor eu passar dificuldade envolvido no projeto de Deus do que passar dificuldade sem estar envolvido no projeto de Deus. Algo que deixa Deus, eu creio que um pouco, na minha visão de ver, né? Chateado, é quando alguém se levanta para contar toda sorte de bênçãos materiais, quando Deus gostaria de ouvir testemunhos bem espirituais, já que a obra de Deus é a obra movida pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, quando o irmão Genésio acabou de ler, em Lucas capítulo 4, versículo 18, ele não falou nada sobre bênçãos materiais. Ele disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele para propósitos bem definidamente espirituais, que ninguém mais poderia fazer. Antes de Jesus, ninguém curava enfermo, em nome de alguém. Ninguém libertava os cativos. Ninguém expulsava demônios. Antes não. Ninguém expulsava em nome de Gamaliel, nem muito menos em nome dos profetas. Não tinha esse negócio não. Depois dele, ele começou a ensinar, olha, se vocês forem em meu nome, vocês vão expulsar demônios. Veja como uma experiência nova. Era nova ou não era? Era. Jesus estava ensinando que é possível se viver uma vida sobrenatural sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus.
Primeiro, eu tenho que ter fé. Segundo, eu tenho que crer que o Espírito Santo está em mim, na minha vida. Terceiro, eu tenho que crer que por ele estar em mim, algo sobrenatural a qualquer momento pode acontecer com alguém. Comigo e com alguém. Comigo e com alguém, né? Então ele lançou-se aqui uma estratégia. Eu tenho quantos minutos ainda? Deixa eu ver aqui, porque eu fico agoniado com esse negócio desse tempo. Eu quero viver na eternidade, porque o tempo vai passando. Olha, já passou inclusive meu tempo. De 2 em 2, de casa em casa. Sempre na evangelização tem isso. De 2 em 2, de casa em casa. Por que de 2 em 2, de casa em casa? Para otimizar a evangelização. Porque se vai 50 pessoas, eu teria de 2 em 2, de casa em casa, eu tenho 25 pessoas. 25 grupos de 2. De casa em casa é que é maravilha, vai em todas as casas. Numa evangelização planejada, numa evangelização de bairro, alcançando as ruas e as casas, batendo nas casas e pedindo para que possamos entrar nas suas casas e evangelizá-las. Olha, muitas experiências para se contar e se dizer nesta área da evangelização. Portanto, meus queridos irmãos, este texto é um grande ensinamento para que nós possamos, que diga, evangelizar as cidades por onde devemos ir. Ele está ainda a nos convidar para esta grande finalidade da evangelização. Não pense que você está de fora. Eu não estou pedindo para você ser cooperador da evangelização. Eu não estou conclamando você, eu não estou adulando você. A propósito, eu estou orando para que você seja despertado, porque se você não for, quem vai perder é você, porque você estará descumprindo o mandamento de Deus. Sabe o que é que Deus? Eu não quero estar atrás de ninguém. Você que tem que estar me importunando, como a classe aqui das irmãs, na última escola dominical, que eu ia passando, a irmã diz, irmão Bruno, quando é que a gente vai fazer a evangelização? Eu digo, opa, comecei a gostar. A pessoa ficar me importunando, porque eu estou louca para fazer o ID do Senhor. Eu não tenho mais o que esperar. Eu vou esperar mais pelo quê? Quando me chamaram, eu era mocinha, uma disse. Depois, já fiquei no mercado de trabalho e fui trabalhar. Quando eu menos esperei, casei. E fui cuidar de menino. Agora estou aposentada. Eu digo que só falta agora morrer e não fazer a obra de Deus. Queridos, todo tempo é tempo. Todo momento é momento de fazer o ID do Senhor. Eu aceitei Jesus como adolescente. E até hoje, desfaz esse sininho aqui para mim, por favor. E até hoje estou envolvido nisso, na evangelização. Ouvi grandes coisas do Senhor. Tive grandes experiências na evangelização. Deus só pode fazer milagres em situações de milagres. Só pode curar se houver enfermo. Só pode salvar onde não tem salvos. Aqui tem muita gente que são crentes. Eu não posso responder pela crença de todos, nem dos de lá de casa, porque cada um vai prestar contas a Deus individualmente. Amém? De modo que a gente tem que observar as Escrituras e procurar andar por elas. Vamos ter outras oportunidades. Por ora, essa palavra de despertamento, testemunho e busca pela conscientização individual está colocada. Mas não pense que eu vou ficar calado. Eu vou continuar. E Deus vai continuar nos abençoando para que assim possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E uma coisa eu tenho certeza, é que você faça a evangelização. E se possível for, me importune, dizendo, irmão, não esqueça, porque quando você for fazer, eu quero ir também. Agora, a Bíblia diz, não leveis alforje, não leveis dinheiro, não leveis... Irmão, como é que faz a evangelização? Na dependência de Deus.
Alguém vai pagar alguma coisa? Eu não estou pagando nem din-din para ninguém. Eu vou receber o quê? Segundo Jesus é 100 vezes mais, eu não sei como. E por fim a vida eterna. Mas sem obstáculo, vai e faça. Na impossibilidade. Eu não tenho condições, vá assim mesmo. Eu não posso, vá sem poder. Eu não tenho. Irmã, para com essa tua desculpa esfarrapada, sai de perto de mim, vamos fazer a obra de Deus, que é melhor que a gente faz. Amém, pessoal? Deus abençoe. Glórias a Deus. No último domingo aqui, quando a irmã Cristiane Lucena pregava, né? Ela falava justamente das pessoas que ouviram falar de Jesus, amém? Mas para se ouvir falar de Jesus, tem que alguém abrir a boca, né? Um sábio pastor me dizia certa vez que Jesus é tão bom que seria egoísmo da nossa parte que nós conhecêssemos a Ele e guardássemos o segredo, ou seja, ficasse com Jesus só para nós, não é isso? Então, na verdade, nós temos que propagar o nome do Senhor, né? Isso é missões, né, amados? Missões, ela é o encargo da igreja, e a igreja do Senhor somos nós, eu e você, amém? Então, que cada um de nós possamos fazer a nossa parte, porque o reino do Senhor cresce e agradece, amém? Meus amados irmãos, agradecer ao presbítero Bruno pela disponibilidade de estar trazendo a palavra do Senhor, amém? Pedir à igreja já para se colocar de pé, para que possamos estar orando, agradecendo a Deus. Apenas um convite, amados, na próxima quinta-feira, culto do Pasto Verde, culto de doutrina, vai estar ministrando a palavra do Senhor, o presbítero Roberto Medeiros, amém, estará aqui. Roberto Medeiros, presbítero da nossa igreja, professor da Escola Bíblica Dominical, vai estar aqui conduzindo a doutrina, amém. Todos os irmãos estão devidamente convidados a estarem juntamente conosco, amém. Nosso irmão Gustavo Bruno estará orando a Deus, agradecendo por este culto, nos despedindo, não é isso? Em oração, e logo em seguida o co-pastor Natanael estará impetrando a bênção apostólica. Glória a Deus, saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Enquanto o presbítero Bruno falava ali, eu lembrei, um dia desse eu fui levar os meninos para tomar um banho de praia, e a Rosana está ali, fui eu, ela e levei os dois pequenos. E a gente desceu para a praia, as barracas, todo o povo tomando cerveja, toda aquela coisa toda, né? Aí um dos garçons chegou para mim assim, disse: rapaz, você é de Natal, estou vendo você daqui e tal, sim, aqui vocês têm promoção, a cerveja é mais barata para você. Aí o Espírito Santo assim diz: pregue para ele, Jesus. Aí também ele dá a estratégia, né? Ele diz: pregue e faz você sentir o que tem que fazer. Eu disse: rapaz, eu gostava demais de cerveja, bicho. Pense no cara que gostava de cerveja. Mas hoje eu tenho coisa mais importante para fazer. Aí comecei a falar de Jesus para ele. Tim. Tu quer aceitar Jesus? Aí ele fez: agora não. E eu tome palavra. Tem, segunda vez, terceira vez, quarta vez. Ele disse: é porque minha mulher vai me deixar se eu aceitar. Eu disse: quem amar mais filho, pai, parente e tal, do que a Jesus, não é digno de Jesus. Também dei putufo. Quinta vez. É a última vez que eu lhe pergunto. Hoje é o seu dia e você sabe disso. O Senhor já tinha falado com você. Você acha que eu estou aqui à toa? Eu vim para dar um banho de praia nos meninos e estou aqui contigo já faz quase 20 minutos. A última vez que eu lhe pergunto: você quer aceitar Jesus? Ele disse: eu quero. Eu quero. Aí eu chamei o Rosane: vem cá, porque o Senhor disse que tem que ser uma publicação de que alguém está entregando a vida para o Senhor. E ali a gente, no meio da praia, no meio do povo, debaixo de barraca, tomando cerveja e tal. E aquele rapaz ali, entregue, ele ficou de um jeito assim, como se estivesse, sabe, sem força assim. Agora, em nome de Jesus, vamos orar. Deus Santo, Pai amado, nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado pela injeção de ânimo que tu nos deste hoje. Nos trouxeste à memória, Senhor, quão importante é evangelizar. Por isso fomos salvos por ti, Senhor, para levar a tua palavra para outros, assim como fizeram tantas vezes conosco, até que um dia nos rendemos a ti. Muito obrigado, Senhor, por ter usado tantas pessoas para falar de ti para nós. E agora, Senhor, nos pomos à tua disposição, meu Pai. Eis-nos aqui, envia-nos a nós.
Louvado seja o teu santo nome, meu Senhor. Muito obrigado por ter nos trazido aqui para ouvir a tua palavra limpa, direta, eficaz. Nós te louvamos, Senhor. Te pedimos em contínuo, nos leva para os nossos lares, em paz, na tua paz, Senhor, que excede todo entendimento. Nos protege de todo mal. E é isso que te pedimos, orando a ti, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém. Meus queridos, recebam a bênção apostólica em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Deus lhe dê uma noite abençoada em nome de Jesus.